Hoje, quero falar com vocês, em que eu falava do Edmilson, né? A igreja orando, a igreja posicionada em oração, algo acontece. A igreja é muito mais que um prédio. A igreja é muito mais do que a gente vir no culto de domingo. A igreja é muito mais do que isso. Eu me recordava de Davi, dizendo lá em Salmo de número 122, verso 1, 122, se não me falha a memória, verso 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Alegria em estarmos aqui. Algo poderoso acontece quando nós estamos reunidos aqui. O Senhor move-se em nosso meio. O Senhor manifesta-se em nosso meio. E dentro disso, a igreja, ela é formada de pessoas. E pessoas que eu pensava no algo essa semana, quando eu me preparava para essa mensagem, dentro do contexto de igreja, como na vida, nós não escolhemos as pessoas com que nós nos relacionamos. As pessoas, elas chegam nas nossas vidas. Muitas, a gente tem mais proximidade, muitas, a gente mantém certa distância, mas muitas vezes nós acabamos nos relacionando com todas as pessoas. E assim também é na família. Na minha família eu só escolhi casar com a Fabiana. Mas meus filhos não escolheram ser meus filhos. Eles não escolheram. Você escolheu, Rafael? Não. Se pudesse... Vamos acertar um assunto familiar. Se tivesse a opção de escolher. Já a Gabi escolheu. Não sei se fez uma boa escolha. Mas escolheu. Mas a gente precisa ter muito claro isso para nós. Porque na igreja, a igreja ela é formada de relacionamentos. De pessoas que são diferentes de nós. Pessoas que são totalmente diferentes. E muitas vezes nós criamos a ilusão de que aqui dentro existem pessoas que são iguais a mim. Elas têm a mesma fé. A mesma fé. Porém, são pessoas com personalidades totalmente diferentes. Pessoas com histórias totalmente diferentes. Pessoas com temperamentos totalmente diferentes. Quem aqui é mais explosivo? Levanta a mão. Ah, não, irmãos, não está valendo esse negócio não. Está demais. Perguntar mais uma vez. Eu vi gente aqui que não levantou a mão. Vamos lá, de novo. Voltando. Quem aqui tem um temperamento mais... Roberto já levantou a mão quando eu falei, quem aqui? Quem aqui, olha lá. Quem aqui tem um temperamento explosivo? Levanta a mão. Quem aqui é mais calmo? Quem aqui, tipo assim, tanto faz como tanto fez? A gente vai de acordo com a vida. Yasmin, para aguentar o Juninho tem que ser assim mesmo, né? Eu te entendo. Mas são pessoas diferentes. Somos diferentes, mas existe algo que se manifesta sobre nós, é que mesmo sendo diferentes, nós somos chamados a viver como irmãos. Sacou? Dentro das nossas diferenças, tia Cris, nós somos chamados a viver como irmãos. E aí que a gente precisa entender essa verdade. Porque nem sempre é fácil. Nem sempre... Aliás, eu vou redirecionar essa colocação. Nós sempre queremos estar perto de quem pensa como nós. É verdade ou não é? Por exemplo, se você vai no estádio de futebol, lá todo mundo é igual, torce o mesmo time que você. E se tem alguém de uma outra torcida no meio da torcida, ele é hostilizado, para não falar outras coisas aqui. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para o que as Escrituras nos ensinam, ela nos ensina que Jesus nos mostra, que não, os relacionamentos eles não têm que ser pautados em pessoas que são iguais a mim. Não, os relacionamentos são pautados no perdão, no amor, na compaixão.
são pautados em aceitação. Por quê? Porque em Cristo nós fazemos parte de uma nova família. Você tem a sua família biológica, mas em Cristo fazemos parte agora de uma família espiritual. E aí entra o que eu quero ler com vocês aqui hoje, Evangelho de João, capítulo 19, verso 26 e o verso 27. Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 19. Nós vamos ler o verso 26 e o verso 27. Diz o seguinte, achou aí? Sim ou não? Sim? Vamos lá. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo, a quem ele amava, disse-lhe: mulher, este é seu filho. Verso 27. E ao discípulo disse: esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. A cena que o evangelista, que João nos descreve aqui, é uma cena forte. É uma cena muito forte. Maria e João estão aos pés da cruz. E Jesus, no meio de tanta dor, nós falamos aqui no primeiro domingo, quem se lembra, eu li para vocês a descrição dos sofrimentos de Jesus na cruz. E Jesus, no meio de tanta dor, no meio de tanto sofrimento, o que ele faz? Jesus se preocupa com eles. O momento em que ele sofria, agonizava, ele se preocupa com aqueles dois que estavam ao pé da cruz. Se preocupa com o que eles estavam sofrendo. Imagina só, você sofrendo de dor e você se preocupando com a dor do outro. Compaixão. E aí o que acontece? Algo muito interessante, Bel, acontece aqui. Maria e João não são famílias biológicas. Não são. E mesmo assim nós observamos que Jesus declara que um deve cuidar do outro. Jesus não tinha seu pai. E ele era o filho mais velho. E qual era a responsabilidade do filho mais velho? Cuidar da sua mãe. Nós poderíamos estudar muitos aspectos dessa referência aqui, que nos levariam para muitos caminhos que serviriam de edificação para nós. Mas Jesus olha para sua mãe, olha para seu discípulo e declara que um deveria cuidar do outro. Jesus não estava apenas resolvendo uma questão familiar. Porque a gente pode olhar essa referência e entender que Jesus estava resolvendo ali uma questão familiar. Não. Porque Jesus tinha outros irmãos, em que eles poderiam assumir sua mãe. Mas Jesus está nos ensinando aqui um princípio espiritual poderoso. Princípio este que é: a cruz cria para nós uma nova família. Pessoas diferentes. Pessoas que pensam totalmente diferentes. Pessoas que agem de maneira diferente. Mas que se tornam família de Deus. Se tornam família espiritual. Daquele momento em diante, João não era mais somente um discípulo. E Maria não era mais somente a mãe de Jesus.
Daquele momento em diante, um pertencia ao outro. E é isso que acontece na igreja. É isso que acontece conosco. Deus coloca junto pessoas que são totalmente diferentes. Pessoas que nós não escolhemos. Pessoas que, como você é diferente de mim. Mas que nós somos chamados a amar e a cuidar uns dos outros. Isso é igreja. O que acontece, o que está acontecendo aqui hoje? Hoje a igreja está reunida para celebrar ao seu Senhor. Receber um direcionamento da parte de Deus. Tem um livro que eu recomendo, um livro do pastor Tim Keller, chamado Uma Igreja Centrada, em que ele nos diz o seguinte: a igreja, olha só, é um livro grosso, tá? Quem gosta de leitura, livro consistente, esse livro é bom. A igreja é o único lugar onde pessoas completamente, o quê? Podem se tornar uma verdadeira família. Porque seu elo não é a afinidade natural, mas o amor de Cristo. Mas o amor de Cristo. Eu quero entender com vocês alguns aspectos dessa vida em família espiritual. Dessa vida em igreja. O que é ser igreja? Como viver em igreja? Por que disso? Eu quero ler com vocês, primeiramente, Efésios capítulo 2, verso 19. E aqui aprender um princípio que a palavra nos ensina, e dentro disso que nós entendemos do Evangelho de João, de Jesus falando com o seu amigo e a sua mãe. Efésios 2, 19, diz o seguinte: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo, e o quê? Presta atenção, na cruz, Jesus não apenas nos salvou, Ele nos adotou em uma nova família. Nos adotou em uma nova família. João e Maria não eram parentes biológicos, mas Jesus naquele momento os une como família. E da mesma forma, a cruz de Jesus Cristo nos liga, nos une com pessoas que talvez nós nunca escolheríamos andar perto. Nunca. Mas ela nos une. E agora essas pessoas, elas fazem parte da nossa família. Elas fazem parte da nossa vida. Isso é igreja. Isso é igreja. Isso é igreja. Irmãos, isso é igreja. Isso é igreja. A igreja nos mostra que a nossa identidade, ela vai além do sangue biológico. Porque nós somos o que? Filhos de Deus. E através da obra de Jesus Cristo, nós nos tornamos irmãos uns dos outros. Já viu? Nem conhece a pessoa. Falou que é cristão. E é irmão. Salve, irmão. Paz de Deus, irmão. Graça e paz. E por aí vai. Porque nós fomos feitos família de Deus. E aí o primeiro ponto que eu quero entender com você é que a cruz nos faz família. A cruz nos faz família. A sua família é perfeita? Família biológica, é perfeita? É ou não? Eu queria te dizer algo. A família espiritual também não é perfeita. Não é perfeita.
Porque aqui existem pessoas que estão suscetíveis a errar. E não é nossa função sermos juízes de ninguém. Porque sabe alguma coisa que é fato? Nós somos craques em apedrejamento. É ou não é? Ah, é. Nós somos craques em apedrejar. Nós somos craques em julgar. Nossa especialização é apontar o dedo e falar. Aonde muitas vezes nós precisamos o quê? Estender a mão. Nós condenamos todo mundo. A gente condena, a gente lança pedra, a gente lança flecha, a gente chuta, a gente faz tudo. Aonde a nossa função seria estender a mão e ter compaixão. Agora eu fico pensando, como pode homens e mulheres que foram alcançados pelo perdão, pela graça e pela misericórdia, não deixarem se mover por isso? A graça, a misericórdia e o amor de Deus, além de nos transformar, elas transformam os nossos relacionamentos. Elas transformam os nossos relacionamentos. E eu queria te dizer algo, viu? Você vai ter problema na igreja. Billy Graham diz o seguinte: o dia que você encontrar uma igreja perfeita, por favor, não entre nela, porque senão você vai estragar ela. É verdade. Vamos ter problemas. Você tem problema na sua casa? Estava falando com a Fabiana, sabe aquelas obras que estamos há 51 dias sem acidente? A gente está tantos dias já, ó, belezinha. Até chegar a TPM. Chegou a TPM, acabou a alegria, né, irmãos? Eu que sou culpado, irmãos. É sempre eu que sou culpado. Então eu sou culpado, eu assumo a culpa. Mas, olha só. O pastor Hernandes Dias Lopes, um texto dele, eu estava lendo um texto do pastor Hernandes Dias Lopes, chamado Família, Meu Maior Tesouro. Ele diz o seguinte: a igreja é a grande família de Deus, onde cada irmão é chamado a exercer amor, sacrifício, assim como Cristo amou e se entregou. Assim como Cristo amou e se entregou. Porque aqui dentro são pessoas que vêm de contextos totalmente diferentes. Mas onde Deus nos uniu para que nós nos tornássemos uma família. Isso não quer dizer que nós temos que tratar uns os outros como estranhos. Mas isso quer dizer que nós somos irmãos. Irmãos em Cristo. A cruz nos faz família. Um outro texto que eu quero colocar os olhos com vocês é Romanos, capítulo 12, verso 10. Romanos 12, 10. Romanos 12, 10 diz o seguinte: amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. O que esse texto me ensina é que a igreja, o lugar onde nós aprendemos a ser família. Porque a igreja não é somente um lugar de passagem. A igreja não é um lugar de passagem. É uma casa, aonde nós pertencemos, aonde nós aprendemos a amar. Aqui dentro, presta atenção, irmãos. Aqui dentro Deus nos ensina a ter paciência. Aqui dentro nós aprendemos a exercer perdão. Aqui dentro nós aprendemos a exercer o serviço. Aqui dentro nós aprendemos o compromisso, que são lições
essenciais para qualquer família. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós evitamos nos conectar com pessoas. Sabe por quê? Queria dizer algo a vocês. Relacionamento exige esforço. Relacionamento exige o quê? Por que esforço? Já vou ser repetitivo aqui. Porque nós temos que nos relacionar com pessoas que são totalmente diferentes de nós. Pessoas que têm outras preferências. Pessoas que agem totalmente diferente. O pastor Carlos Alberto, ele diz sempre, eu fiz questão de trazer essa frase para vocês, ele fala o seguinte: a igreja é mais do que um templo. É um organismo vivo, onde cada membro deve ser cuidado e nutrido de amor. Carlos Alberto de Quadros Bezerro, seu pastor, que esteve aqui a semana passada. Isso é igreja. Isso é igreja. Presta atenção, igreja não fecha, igreja morre. Porque a igreja é um organismo vivo. A igreja fechou. Não, a igreja não fecha, ela morre. A igreja nasce. Nós celebramos semana passada 23 anos que a comunidade da Graça da Quera nasceu. Nasceu. E aqui é o lugar onde nós cuidamos uns dos outros. Aqui é o lugar onde nós servimos uns aos outros. Aqui é o lugar onde nós aprendemos. Uma coisa muito comum é na célula, né? Na célula, pessoas diferentes, opiniões, personalidades, tudo diferente. Mas quando uma pessoa na célula enfrenta uma dificuldade, algo que é lindo, nós vemos o que a célula toda se mobilizando para abençoar aquela pessoa. A célula toda se mobilizando para ajudar, para ser instrumento de bênção. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Sabe que o papel, isso acontece em casa também. O papel de cada membro da sua casa, o que é contribuir. E isso acontece na igreja, isso acontece na célula, onde as pessoas contribuem com seus dons, com seus talentos e com aquilo que Deus tem derramado na vida dela, seja orando, encorajando, muitas vezes intervenções financeiras e até mesmo servindo em qualquer área que seja. E quando nós entendemos isso, nós desconstruímos algo. O famoso clube. O pastor Carlos Alberto sempre fala isso, eu fiz questão de trazer isso para vocês, sobre a diferença do clube e da igreja. Gálatas 6, verso 10 diz: por isso, sempre que tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente a quem? Aos da família da fé. Ou seja, igreja é muito mais que um grupo social. Igreja é uma família, onde nós devemos priorizar o outro. Diferente do clube, onde as pessoas entram e saem. Entram e saem. Igreja não é um lugar onde as pessoas têm um interesse comum. Mas igreja é uma família espiritual. Aonde nós aprendemos nessa família espiritual a viver pelos outros. Um clube ele existe para quê? Para benefício, para os seus membros. Mas a igreja serve para amar, servir e cumprir com a sua missão que foi dada por Jesus, de ir pregar o evangelho a toda criatura. É isso, é diferente. C.S. Lewis escreve o seguinte no livro Cristianismo Puro e Simples: o cristianismo não é um clube de pessoas afins, mas uma família de pecadores redimidos, aprendendo a amar. E aí eu trouxe para vocês aqui um quadro, onde nós vamos ver a diferença entre igreja e clube e o aspecto ao que se refere. Primeiro ponto:
O que é a base da união da igreja? Relacionamento com. E qual é a base do clube? Interesse comum. Você é palmeirense? A pessoa, eu sou corintiano, eu quero fazer parte da torcida organizada do Palmeiras. Você vai ser aceito? Não, porque ali é um interesse comum. Segundo, o aspecto da inclusão. A igreja é aberta a todos, independentemente do mérito. Posso falar? Nós não merecíamos estar aqui. Nós não merecíamos. Eu falei domingo retrasado, o pastor Carlos Alberto falou semana passada, eu vou falar de novo. O que nós merecíamos? O quinto dos infernos. Mas no clube, geralmente exige critérios como pagamento, convite ou status. Embora a gente veja hoje em dia muita igreja aqui assim, né, que orbita no clube, mas a igreja de Jesus Cristo é isso aqui, Terceiro aspecto, o propósito. O propósito da igreja é o crescimento espiritual e comunhão uns dos outros. No clube, entretenimento, lazer ou até mesmo networking. Outro aspecto, o compromisso. A igreja, chamado ao discipulado e à vida em comunidade. No clube, participação opcional e baseada no interesse. Outro aspecto, relacionamento. Laços espirituais que duram quanto tempo? Quanto tempo? No clube, conexões superficiais e temporárias. Porque enquanto você estiver sendo legal comigo, a gente está junto. Quando você não for mais legal comigo, hasta la vista, até um dia. Que, aliás, eu não quero nem que você passe na minha frente, por favor. Aspecto do sacrifício. A igreja, nós somos chamados a servir, perdoar e amar incondicionalmente. No clube, participação baseada em conveniência pessoal. Tem mais aqui. Liderança. Pastores, servos e líderes espirituais chamados por Deus. Se eu estou aqui hoje, não foi porque eu preenchi um currículo e atualizei meu LinkedIn, e aí um dia o pastor Carlos Alberto olhando, passeando no LinkedIn, falou, esse rapazinho tem futuro, Gostei dele. Corintiano, bonito, olhos verdes, faz meu estilo. Contratar ele, não. Estou aqui porque Deus me colocou aqui. Aliás, quando eu fui ser ordenado pastor, no ano de 2012, eu fui ordenado no ano de 2012. Eu nem queria. Não é, Fabiano? Eu fugi, irmãos, eu fugia. Teve 2 ordenações. A primeira eu fugi dela, sabe? Tinha que preencher os documentos, falei, depois eu faço, procrastinei, não foi. Mas na segunda eu não tive como fugir. Estou aqui. Estou aqui, Vocês têm um pastor que é corintiano. Mas que ama os palmeirenses, que ama os são paulinos, até mesmo os santistas, que são poucos, onde vivem, do que se alimentam. Me aguarde, é isso aí, esse homem tem fé. Clube, diretoria ou organização estruturada como empresa. Aliás, nós temos uma diretoria aqui nessa igreja. Porque nós temos CNPJ, somos fiscalizados, temos um escritório de contabilidade que cuida de nós, temos uma administração, tudo que a gente faz, que paga-se, o que se faz aqui, não é assim, deu na telha. Não. Tudo é fiscalizado por contadores, auditado. Para quê?
para que nós, diante das autoridades, tenhamos um bom testemunho. Nossa missão é transformação de vidas e expansão do reino de Deus. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. A nossa visão é a nossa visão de como nós somos igrejas. Quem nós queremos ser é uma igreja vivendo. Isso é a nossa visão. É como nós queremos ser, é como nós, como igreja, comunidade da graça, queremos ser. Agora, a nossa missão é essa aqui, ó, transformação de vidas e expansão do reino de Deus. É por isso que nós vamos nos doar. É por isso que a gente vai se gastar. No clube, é a expansão do clube. E benefício dos membros. Estão vendo as diferenças? Resolução de conflitos. Aqui, ó, princípios de amor, perdão e reconciliação. Perdão. No clube, muitas vezes baseado em exclusão ou afastamento. Princípio de amor, perdão e reconciliação. Reconciliação. E agora sim, terminando, o impacto. O impacto da igreja é mudança eterna na vida das pessoas. Esse é o impacto que a gente quer ter na vida das pessoas. E do clube, benefícios momentâneos e limitados à vida terrena. Imagine pessoas que muitas vezes frequentam a igreja como se estivessem frequentando uma academia. Enquanto a academia está bacana, beleza. Mas no momento que a academia tem um aparelho falhando, esse aparelho não está do jeito que eu gosto. Já sei, vou trocar. Isso é clube. Benefícios, o clube, ele fornece o quê? Benefícios momentâneos, limitados à vida terrena. Isso é clube. Porque quando tiver um benefício, eu estou lá. Mas quando eu já não está do jeito que eu acho, eu não quero mais, eu quero mudar de academia. Quando está tudo bem, eu compareço regularmente. Mas no momento que existe o desconforto, ou então, percebe que precisa se comprometer mais, foge. Eu fui assim um dia. Sabia disso? Quando eu cheguei na Comunidade da Graça, no ano de 2000, eu lembro que eu cheguei, fui para uma célula, e todas as vezes que naquela célula, aqui em Itaquera já, eu começava, na sede, depois eu ia para Itaquera, eu começava a me envolver mais, eu via que era começando a me comprometer, mas sabe o que eu fazia, irmãos? Eu sumia da igreja, eu desaparecia, dava uns domingos, umas semanas, e aparecia depois de novo. Como se nada tivesse acontecido. E aí estava lá eu, aí começava. Opa, né, Eliette? Não. Aí o que eu fazia? Sumia. Até que o dia que o Senhor falou comigo. E eu estou aqui até hoje. Sabe, meus irmãos, agora a minha pergunta para você é: como você tem vivido na família da fé? Como você tem vivido na família da fé? Você tem abraçado a igreja como família? Você tem abraçado? Você tem sido alguém que cuida dos outros? Ou apenas quer ser cuidado? Não, quero somente ser cuidado. Ou você cuida? Você investe a sua vida, você se preocupa. Como você lida, presta atenção nisso, com as diferenças que existem entre as pessoas?
E principalmente das pessoas que pensam totalmente diferente de você. Sabe o que o Senhor nos chama? Sabe o que Jesus nos chama? Olha só o que está escrito em Gálatas 6:2. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam deste modo à lei de Cristo. É isso. Se teu fardo está pesado, você é diferente de mim, eu vou caminhar com você. A igreja é o lugar que nós somos chamados a dar a face, a caminhar mais uma milha, a ceder a capa. Aqui é o lugar. Em Billy Graham, no seu livro Paz com Deus, ele diz o seguinte: a igreja não é um local de perfeição, mas um hospital para os necessitados, onde aprendemos a carregar as cargas uns dos outros. Amém. Como igreja, meus irmãos, nós precisamos cultivar um ambiente de cuidado, cultivar um ambiente de amor, onde todos são bem-vindos, onde esses que são bem-vindos, eles serão alcançados pela graça e pelo amor de Deus, aonde nós aqui dentro, como família, carregamos os fardos uns dos outros. Aí dentro dessa realidade, nós vemos que isso sim é a minha família de fé. Sabe, meus irmãos, eu tenho orgulho da minha família biológica. Eu tenho orgulho da minha esposa, santo, tá? Da minha esposa, e ela tem de mim também, eu sei disso. Tenho orgulho dos meus filhos, da minha mais nova filha, Gabriele. Eu tenho orgulho dos meus pais. Eu tenho orgulho dos meus irmãos. Eu tenho orgulho a pertencer à minha família. E quando eu pensava, se não me engano, é Salmo 122:1, de manhã, alegrei-me, vou encerrar com o versículo que eu abri o culto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe por que eu me alegro? O Júnior até citou isso aqui no começo. Sabe por quê? Porque eu tenho orgulho de pertencer à família, à comunidade da Graça Itaquera. Eu amo estar aqui e olhar no seu rosto, te abraçar e estar com você. Irmãos, não é só frequentar a igreja, é ser igreja. Eu tenho orgulho de todos aqueles que são dirigentes de célula nessa comunidade, que lideram os ministérios, que carregam, sabe, irmãos, que, nós temos aqui neste exato momento, homens e mulheres que estão servindo vocês. Todos estão com a camisa, somos família. Fotografando, no diaconato, no som, na iluminação, na transmissão, nos kids lá agora, né? Nos kids, todos os músicos, gestão de... Todos. Se eu esqueci de alguém, me perdoa. Porque eu sou falho, eu esqueço. Todos que estão servindo aqui, na cantina, todos. Irmãos, eu tenho orgulho desses irmãos. Sabe por quê? Eles abriram mão do seu domingo de manhã, não para vir aqui somente ouvir uma palavra, mas para servir você. Os nossos dirigentes de célula, os nossos anfitriões, os nossos auxiliares, os supervisores. Irmãos, abrir mão muitas vezes do seu conforto, abrir mão muitas vezes de um momento que poderia estar descansando para receber pessoas em sua casa e abençoar aquelas pessoas. O que eu vou falar disso? Me fala. Por quê? Porque nós temos uma missão. Nós temos um chamado. E é aqui que nós queremos cultivar e carregar os fardos uns dos outros. Ontem, nós fomos, tá vendo que nós estamos queimadinhos assim, ó? Não é praia não, tá? É Páscoa. Nós estávamos, né? Fomos até o sítio da Laia, nós fomos gravar algumas cenas da Páscoa. E eu fiquei pensando, porque enquanto nós estávamos... Na realidade, na sexta-feira, eu estava na reunião de homens aqui, mas tinha célula acontecendo, tinha ensaio de dança, né? Aí ontem nós fomos para o ensaio, ontem não, fomos aqui, na sexta-feira. Mas estávamos lá e estava acontecendo célula, eu vi as fotos dos adolescentes, teve ensaio, tá? Depois teve aniversário do Mag. Sabe o que é isso, irmãos?
é o corpo de Cristo sendo dinâmico, com pessoas que não precisa só precisa da gente fazer. Não. Aqui nós temos homens e mulheres que estão aptos a servir cada um de vocês. Os nossos dirigentes dizem, quem é que é dirigentes? Dirigentes auxiliares, fique de pé. Dirigentes, auxiliares, supervisores, fique de pé, todos que estão aqui. Anfitriões também. Olha só o time, hein? O pessoal que está servindo também, está na som, fica de pé também aí. Fica de pé. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. E quem está lá atrás, recebe a bênção dali mesmo, nos kids. O pessoal da música, fique de pé, por favor, né? Eu estou vendo o Rafa ali. Fique de pé. Queria que vocês aplaudissem esses irmãos. Aplaudir esses irmãos. Eles abrem mão. Eles abrem mão. Por quê? Pode sentar, pode sentar. Porque eles entenderam que é ser família e que é servir em amor. E aí, João 13:35, indo para o final aqui já, se o Felipe quiser subir. Olha só, não é os feitos notáveis de milagres que o pastor pode operar. Não é pelo tanto de Bíblia que ele conhece, mas João 13:35. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Eu li, quando nós estávamos na série de finanças, a história de Pacômio, que foi impactado pelo amor dos até então cristãos. E é isso que precisa ser a base da nossa vida. Mahatma Gandhi, ele foi líder político e religioso indiano no século XX. Ele diz o seguinte, olha só. Eu achei interessante, eu estou lendo um livro chamado Igreja Tô Fora, do Ricardo Agreste. E quando eu li isso aqui, trouxe até outras coisas, eu não trouxe para cá, para o contexto de culto. Mas eu li isso aqui, eu falei, deixa eu levar isso para meus irmãos. Quando questionado acerca do que pensava do cristianismo, foi claro e assertivo ao afirmar que não tinha qualquer problema com a pessoa de Jesus. Sua grande dificuldade residia no abismo facilmente observado entre a pessoa e ensinamentos de Jesus e o estilo de vida daqueles que se afirmam seus seguidores. Precisamos amar, irmãos. Precisamos amar. Precisamos nos entregar. Nós somos chamados para algo muito maior do que a gente compreende. A gente faz conta. Nós, como discípulos, fazemos contas. Mas nós precisamos aprender com a natureza. Porque quando Jesus estava dormindo no barco, uma grande tempestade, os discípulos ficaram como? Como que os discípulos ficaram? Apavorados. Por quê? Porque o discípulo faz conta. Mas o Criador dos céus e da terra estava dormindo naquele barco. E aí ele se levantou, olhou para tudo aquilo, olhou para os discípulos fazendo conta e falou o quê? Cesse, pare. E o que aconteceu? Parou a tempestade. Nós precisamos aprender com a natureza. A natureza não faz conta. A natureza não faz conta. Nós fazemos conta. E o nosso Senhor nos chama a nós amarmos. Nós encerrarmos aqui, primeiro lugar, que nós possamos viver como verdadeiros irmãos da fé. Problema vai ter. Queria dizer algo para você. Vai ter problema. Eita. Vai ter problema. Mas resistir ao guitarrista e ele fugirá de vós. Meu amigo. Vai ter problema. Vai, irmãos. Pastor, você está profetizando? Não, eu estou falando a verdade. Vai ter problema. Mas verdadeiros irmãos na fé não abandonam. Abraçam e dão suporte uns aos outros. Dão suporte uns aos outros. Segundo, que nós possamos aprender a amar, perdoar e caminhar juntos.
assim como João e Maria tiveram que aprender. Eu fiquei pensando, como foi depois daquilo? Como foi que João e Maria se relacionaram? Fiquei pensando. Fiquei pintando quadros na minha cabeça. Às vezes eu fico eu dou essas brisadas, Kleber. Eu fico parado assim, fico pensando como seria, como foi. Teve um dia que a Fabiana não estava em casa, aí eu fiquei sozinho, eu e os 2 cachorros, né? Trabalhando em casa, fechei a porta ali e fiquei pensando, como foi depois disso? Mas algo que eu tenho certeza, porque como João e como Maria, eles eram homens, um homem e uma mulher, suscetível a erros. Eles tiveram que aprender a caminhar juntos. Nós precisamos aprender a caminhar juntos. Quando está tudo bem, como faz meus amigos do Kids lá. E aí, tio, tudo bom? Vai tudo bom. Mas quando as coisas não estão bem, como nós fazemos? E terceiro e último, que nossas células e igreja sejam um lugar de acolhimento, onde todos se sintam parte da família de Deus. Essa é a minha oração para vocês. Filho, mãe, esse é teu filho. Filho João, essa é tua mãe. Família vai muito além da biológica, mas nós que cremos em Jesus, ela compreende a família na fé. E aqui está a minha família da fé. Eu queria convidar que vocês colocassem de pé no seu lugar comigo.